Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Juízes, capítulo de número 16, e versículo de número 15. Juízes 16, versículo 15. Enquanto você procura, enquanto você acha, eu quero externar meu agradecimento a Deus, que nos concede mais uma oportunidade de estar presente com os irmãos, e para nós é motivo de grande alegria. Juízes 16, versículo 15, vamos ler a palavra que diz dessa forma. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo em teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, e se arde em mim a minha força, me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora ele me descobriu todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Só até aí. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque o Senhor já tem falado conosco aqui neste culto. Te pedimos que o Senhor possa nos continuar falando agora, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode ser aceitado. Amados irmãos, a nossa história está registrada no livro de Juízes. E o livro de Juízes é um livro fundamental para nós entendermos tanto a justiça como a misericórdia de Deus. Porque nessa época, durante 400 anos, Deus levantava homens que governavam o povo de Israel por alguns anos, e esses homens eram chamados de juízes. Todas as vezes que Deus levantava este homem, o povo andava com Deus, e quando este juiz morria, o povo se voltava contra Deus e adorava aos ídolos novamente. E quando o povo adorava aos ídolos, Deus permitia
que as nações vizinhas, inimigas do povo de Israel, viessem e dominassem sobre o povo de Israel, subjugassem eles. Eles vinham, dominavam as suas vinhas, as suas plantações, colhiam impostos. O povo literalmente virava escravo das nações inimigas. Quando isso acontecia, o povo se lembrava de quem era Deus. O povo clamava a Deus, pedindo para que Deus os livrasse das mãos dos seus inimigos. E mais uma vez Deus usava de misericórdia e levantava novamente um juiz, um homem, uma mulher de Deus, para que pudesse trazer paz novamente para a nação. Isso se tornou um grande ciclo vicioso. Deus levantava alguém, o povo se arrependia, esse juiz morria, o povo voltava novamente para suas práticas pecaminosas. Deus vinha com a sua justiça. Os povos dominavam sobre Israel, se arrependiam novamente, Deus usava de misericórdia novamente. Era um grande ciclo vicioso que se repetiu inúmeras vezes aqui dentro do livro de Juízes. A nossa história começa no capítulo 13, quando a Bíblia diz que Deus entregou o povo de Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Foram 40 anos em que o povo dos filisteus estava dominando sobre o povo de Deus, subjugando as suas plantações, as suas vinhas, levando escravos e por aí diante. Mais uma vez agora Deus vai usar de misericórdia. Capítulo 13, a partir do versículo 2, a Bíblia diz que Deus visitou um homem chamado Zorá, da linhagem de Dan, da tribo de Dan. A mulher desse homem chamado Zorá era estéril. E Deus visita aquela família e diz para aquela família: olha, vai nascer da sua mulher, vai nascer um homem, um rapaz, que eu vou usar para começar a libertar o meu povo. Este rapaz, esta criança que vai nascer de sua mulher, Zorá, ela vai ter um voto diretamente comigo, vai ser nazireu consagrado a mim, não vai poder beber bebida forte, não vai poder quebrar os mandamentos que estão alicerçados sobre este voto. O milagre acontece, a mulher estéril vai gerar uma criança. Preste atenção nisso, irmãos. Esses primeiros versículos do capítulo 13 vai dizer que foram 40 anos. Agora Deus aparece e diz para aquela mulher estéril que ela ia ter uma criança. Essa criança ia lutar, ia vencer dos filisteus, ia expulsar eles. Houve uma grande expectativa, tanto na tribo de Dan, como em toda a nação de Israel. A expectativa é que essa criança nascesse, que essa criança crescesse, essa criança pudesse lutar pelo povo, essa criança pudesse libertar o povo das mãos dos filisteus. Todo mundo esperava essa grande hora, todo mundo esperava esse momento. Nasce a criança e a mãe lhe põe o nome de Sansão. E agora Sansão carregava sobre os seus ombros o peso da responsabilidade de tirar os filisteus daquela terra. Sansão cresce sabendo que ele era um herói hebreu. Sansão cresce sabendo que ele tinha uma grande responsabilidade, que ele tinha um ministério. E ministério esse que não foi dado por seu pai, por sua mãe, ou por qualquer sacerdote, ou por qualquer povo de Israel. Um ministério que foi entregue unicamente por Deus. Um chamado que foi entregue unicamente pelo Senhor. Aí a Bíblia diz que cresceu a criança e o Espírito de Deus estava sobre Sansão. E o Espírito de Deus estava sobre Sansão de uma forma tão sobrenatural que Sansão tinha uma força excomungal, uma força extraordinária. Sansão cresce,
Os anos se passam e o povo esperava ansiosamente o dia, a hora em que Sansão pudesse expulsar os filisteus da sua terra. Mas esse dia não chega. Sansão se torna um jovem. E Sansão, um certo dia, tomou uma decisão. Se você quiser acompanhar comigo, capítulo 14, versículo 1. Sansão toma uma decisão no capítulo 14. A decisão que ele toma é de sair do seu povo, da sua tribo, da sua nação, a nação de Israel, e descer até a cidade de Tímina, que era a terra dos filisteus. Sansão sai do seu povo e vai dar uma voltinha no povo inimigo. E quando ele chega no povo inimigo, ele se apaixona por uma filisteia. Ele se apaixonou. Ele volta então para a sua tribo, a tribo de Dan. Chega para os seus pais. Está aqui no versículo 2 e 3 do capítulo 14. Ele chega para os seus pais e diz: pai, eu encontrei uma mulher, encontrei a mulher da minha vida. Eu vou me casar com ela. Aí seu pai talvez diz: agora Sansão vai casar, agora Sansão vai fazer a obra de Deus. Seus pais até por um instante ficam felizes com essa notícia. Mas Sansão vai revelar para os seus pais quem era a escolhida. Aonde está, meu filho, então, essa escolhida? Está lá em Tímina. É uma filisteia. É uma inimiga do meu povo. Olha o que os seus pais dizem para ele. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, versículo 3 do capítulo 14: não há porventura alguém do nosso povo, não há porventura alguém da nossa nação da qual você possa casar? A gente sabia que o judeu deveria casar com o judeu, era lei. Não podia ter uma aliança mista com povos pagãos. Todas as vezes que isso aconteceu na história, Deus reprovou essas alianças. Seus pais começam a repreendê-lo. E sabe o que ele diz? Ainda no versículo de número 3, do mesmo capítulo, a parte B, diz: disse Sansão a seu pai: eu quero essa por esposa, porque só desta eu me agrado. Glória a Deus. Sansão foi tomado pelos desejos do coração. Sansão, na sua mocidade, permite que o seu coração fale mais alto do que o seu chamado. Sansão permite que o seu coração, as paixões ardentes da mocidade, colocasse o seu chamado à deriva, em segundo plano. Assim tem muitas pessoas do nosso meio. Assim tem muitos que estão fracassando ministerialmente por conta do coração. Assim tem muitos que estão trocando Deus por um noivado, por um casamento, por algo que Deus desaprova. Assim muitos estão abandonando a chamada que Deus tem para si por causa do coração. E muitos são insistentes, né? Existem pessoas que batem na tecla com Deus: Senhor, eu quero dessa. Fazem como Sansão fez: Senhor, eu quero essa. Só dessa eu me agrado. Senhor, não quero mais ninguém. Essa pessoa é tudo para mim. Senhor, é a minha metade da laranja. Senhor, é minha cara metade. Senhor, eu quero só se for essa. Aí Deus diz: já que você quer, então pegue. Assuma as consequências. Deus é um Deus que permite você escolher, irmão. Mas saiba que cada escolha que você toma haverá consequências. Sansão escolheu, sim, e ele escolheu ir para Tímina. Quando há um
um casamento com jugo desigual, o final é ruína. Não há como um adorar a Deus e outro adorar a Dagon. Dagon era o deus dos filisteus. Não tinha como Sansão adorar a Deus e a sua esposa adorar a Dagon. É um jugo desigual. E olha o que aconteceu com o casamento de Sansão. Houve ruína, houve morte. Sansão propõe um enigma. Eles então vão até a sua esposa, descobrem o enigma de Sansão. Sansão foge por algum tempo, mata alguns dos filisteus para cumprir ali o propósito do enigma. E depois que ele foge por algum tempo, quando ele vai até a sua esposa já havia sido dada para outro homem. Sansão, ele agora por um instante, ele se revolta com tudo aquilo, porque foi um desastre afinal, e ele então começa a atacar. Agora no capítulo 15 vai dizer que ele começa a atacar a seara dos filisteus, ele começa a atacar fogo em tudo que era dos filisteus. Os filisteus, vendo que Sansão estava fazendo aquilo, foram lá e mataram a sua esposa e os parentes dela. Casamento que findou em ruína, findou em morte. Sansão agora começa a lutar em favor do povo de Deus, porque os filisteus estavam revoltados com o ataque dele. Ainda no mesmo capítulo 15, a partir do versículo 14, vai dizer que muitos homens saíram ao encontro de Sansão, e eram 1000 homens. Mas a Bíblia vai dizer claramente no capítulo 14 que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão de tal maneira que ele, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. O Espírito de Deus estava ainda sobre a vida dele. E quando ele começa a agir, olha o que diz o versículo 20 do capítulo 15. Sansão julgou a Israel no dia dos filisteus por 20 anos. Agora sim, depois do desastre amoroso, Sansão vai fazer o que Deus queria. Sansão vai cumprir o seu chamado, vai fazer a obra de Deus, e começa a julgar o povo, e houve paz em Israel. Agora tudo estava nos seus conformes. Agora o povo se sentia satisfeito. Enfim, Sansão deixou a sua vida de mocidade, Sansão deixou tudo aquilo, e agora Sansão vai fazer o querer, a vontade de Deus. Glória a Deus. Agora sim, mas a história não acaba aí. Capítulo 16, acompanhe comigo. Sansão vai dar mais uma voltinha fora do seu povo. Sansão vai dar uma volta agora em Gaza, capital da Filístia. E olha o que diz no versículo 1 do capítulo 16. Sansão foi a Gaza, e ali viu uma prostituta, e coabitou com ela. Sansão sai, abandona mais uma vez a sua função, o seu chamado, aquilo que Deus entregou nas suas mãos, e vai dar uma volta ainda no povo inimigo, e lá ele encontra mais uma vez sua mulher e se deita com ela. Quebra mais uma vez os mandamentos do Senhor, brinca mais uma vez com a grande misericórdia de Deus. Alguém disse para os gazitas, aqueles que moravam em Gaza: olha, Sansão está dentro da cidade. Então trancaram a cidade, porque estavam querendo matá-lo ali. Mas Sansão se levantou em silêncio, pegou as portas, os portões que eram de cobre da cidade, levou nos ombros, porque o Espírito de Deus ainda estava sobre ele. Ainda estava sobre ele. Mas a história de Sansão não acaba por aí. Capítulo 16, versículo 4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Mais uma vez, Sansão comete o mesmo erro de se deixar enganar pelos caminhos do coração,
de se deixar enganar pelos desejos do coração. Há uma frase que o mundo diz aí, né? Ouça o seu coração. Mas a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, e dele procede coisas malignas. A Bíblia não manda você seguir o desejo do seu coração, meu irmão. Não. Sansão se apaixonou de novo, mais uma vez, agora por uma mulher chamada Dalila. Preste atenção, quando pela terceira vez agora, os filisteus viram que Sansão tinha um relacionamento amoroso com uma filisteia, então os filisteus descobriram qual era o ponto fraco de Sansão, e disseram: o ponto fraco de Sansão é o relacionamento, o ponto fraco de Sansão é uma mulher. Venha, vamos ter com Dalila. Ei, Dalila, quanto você quer para que você nos entregue Sansão? Vai, persuade-o, e vem que consiste a sua grande força para o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata, diz o versículo 5 do capítulo 16. Cada um dos príncipes, eram 12 príncipes, cada um prometeu 1.100 ciclos de prata. Eles descobriram o ponto fraco de Sansão. Deixa eu dizer para você, irmãos, o inimigo conhece muito bem você. Glória a Deus. Sim, ele conhece você muito mais do que você se conhece. O inimigo sabe cada ponto fraco seu. O inimigo sabe cada tipo de laço e de armadilha que ele vai colocar no tempo, na hora certa para te atingir. Ele é astuto, ele é estrategista e ele é paciente. E ele te conhece. Ele não vai jogar uma cilada que ele sabe que você vai conseguir passar por ela. Ele vai agir naquilo que você tem fraqueza. Ele vai agir em cima daquilo que você sente fraqueza. Foi assim que aconteceu com Sansão. Foi assim que aconteceu com ele. Vai, descobre em que consiste a tua grande força. Dalila então resolveu entregar Sansão. E pergunta para Sansão: Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? Versículo 7, Sansão respondeu para Dalila: olha, se vocês me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, eu me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então Dalila chamou os príncipes filisteus e trouxeram 7 tendões que estavam frescos e amarraram Sansão. E ela gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão quebrou os tendões como que quebra um fio, e assim não soube em que consiste a sua força. Sansão mente para Dalila. Ele diz uma coisa que não era verdade. Mas Dalila continuou. Dalila disse no versículo 10, acompanhe comigo: eis que zombaste de mim, me disseste mentiras. Ora, me declare agora em que consiste, que poderia ser amarrado. Versículo 11, disse Sansão: se me amarrarem com cordas novas que não são usadas, então eu me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou sobre si então Sansão e pegou as cordas novas, e ela disse: vem sobre ti, Sansão, os filisteus. E eles arrebentou as cordas como se fosse um fio. Dalila continuou dizendo: até agora tens zombado de mim e tens dito mentira, declare-me que consiste a tua força. Mais uma vez Sansão vai mentir para ela: se tecerem as 7 tranças da minha cabeça com uma ardidura de teia, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Mas aquilo mais uma vez era mentira. Observe aqui, irmãos, nessa história, porque eu fiz questão de citar todas as tentativas de Dalila em tentar derrubar Sansão.
porque todas as vezes que Sansão declarava uma mentira, Dalila praticava logo em seguida com a intenção de retirar sua força. E Sansão estava tão cego de amor por ela, que Sansão não via que ela queria fazer mal para ele. Tudo que ele falava, ela praticava, e ele estava tão cego que não enxergava o mal que ela desejava a ele. Paixão cega, viu, irmão? Desejo ardente por alguém, por alguma coisa, cega o seu entendimento. Obsessão, ambição por algo pode cegar o seu entendimento. Versículo 15 que nós lemos. Então Dalila disse: como você diz que me ama? Agora ela apelou para o amor. Como dizes que me amas, se está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e não me declaraste em que consiste a tua força. Olha o versículo 16: importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando, apoderou-se dele, da alma dele, uma impaciência de matar. Glória a Deus. Ah, meu irmão, o inimigo não vai tentar uma vez, mas ele vai tentar várias e várias e várias, inúmeras vezes, tentar tirar aquilo que Deus entregou para você, tentar te afastar do propósito que Deus tem para a sua vida, tentar te tirar da presença de Deus. Ele vai tentar inúmeras vezes fazer isso, não vai ser uma vez. Pastor, não me diga uma notícia dessa, sinto muito eu te dizer, mas enquanto você estiver aqui na terra, ele vai continuar tentando todos os dias, em cima das suas fraquezas. Importunando ela todos os dias, apoderou-se dele, da alma dele, uma impaciência de matar. Sansão amava Dalila. Sim, ele amava ela de verdade. Ele amava ela ao ponto de entregar para ela aquilo que ele, de mais valor que ele tinha. Versículo 17. Descobriu-lhe ele todo o coração. Sansão fez assim, pegou o coração e entregou na mão de Dalila. Descobriu ele todo o coração e disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque eu sou consagrado a Deus, eu sou nazireu, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Versículo 18. Vendo, pois, Dalila que já tinha descobrido todo o coração, agora ela tinha descoberto, ela sabia que agora era verdade, mandou chamar os príncipes dos filisteus e pediu que trouxesse com eles o dinheiro, porque afinal de contas tudo não passava de um bem monetário. Trouxeram com ele o dinheiro. Olha o versículo 19, irmãos, preste atenção o que diz a palavra aqui. Dalila fez dormir Sansão nos joelhos. Sansão se sentia seguro com Dalila. Ele se sentia tão seguro e amado por ela que a ponto de dormir no seu colo. Dalila fez Sansão dormir em joelhos. Chamou um homem, e esse homem rapou as suas 7 tranças. Passou a subjugá-lo e tirou-se dele sua força. Versículo 20, preste atenção. Dalila gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele despertou e disse: vou fazer como das outras vezes. Mas o que diz? Faz parte do versículo B. Ele não sabia que o Espírito de Deus já tinha saído dele. Irmãos, existem pessoas que começam a praticar um pecadozinho, uma coisinha, e dizem: mas Deus não se importa com isso. Deus é amor, Deus vai me perdoar. Aí vem um atrás do outro. Sansão fez assim, né? Quebrou um mandamento, quebrou outro, quebrou um mandamento. O Espírito ainda estava com ele, o Espírito ainda estava com ele, o Espírito ainda estava com ele.
até quebrar todos os mandamentos. Um pecadinho, Deus não se importa com isso, até que aquele pecado se torna costumeiro, se torna algo natural, um pecado natural. Tem muita gente que peca naturalmente e nem percebeu que o Espírito de Deus já saiu dela. Glória a Deus. Tem gente que nem sentiu falta do Espírito Santo. Tem gente que se acostumou com a prática pecaminosa que nem sentiu falta dele. Sansão foi assim. Ele não sabia que o Espírito já tinha saído dele. Não sabia. Ele se levantou, mas as pessoas começaram a amarrar ele. Os filisteus pegaram ele, amarraram ele, e a primeira coisa que fizeram foram vazar os seus 2 olhos. Queimaram os seus 2 olhos. Bateram nele, cuspiram nele, e agora começaram a subjugá-lo. Sansão, cadê a tua força, Sansão? Cadê o teu Deus, Sansão? Pegaram, amarraram ele, levaram até a capital, e era aquele espetáculo. Aqui está o herói hebreu, aqui está aquele que representa o Deus de Israel, aqui está aquele que representa o Deus daquela nação ali. Ele está caído, o nosso Deus é maior, Dagom é maior. Irmãos, em nenhum momento da história você vai ver Deus dizendo que Sansão não era escolhido por Deus. Deus escolheu Sansão naquele ventre de uma mulher estéril. Deus preparou Sansão para esse momento. Deus escolheu ele, esse é fato. Como Deus escolhe alguém, Deus não desescolhe alguém. Ele escolhe, ponto final. Mas entenda uma coisa, existem ocasiões, e há exemplos aqui na palavra, existem ocasiões que escolhidos acabam caindo. Isso que é a prova. Enquanto Sansão foi preso, imagina como estava o povo de Israel. Imagine quando a mãe de Sansão recebeu a notícia. Imagine como o povo recebeu. Imagine o que o povo não disse. Olha, mas esse não era o escolhido de Deus? Seu próprio povo. Seu próprio povo. Mas Sansão não era aquele que ia nos libertar. Sansão está preso agora, está cego. Não, Deus não escolheu ele. Não é aquele que Deus escolheu. É um profano, é um adúltero, é um prostituto. Não é aquele que Deus escolheu. O seu próprio povo falava das coisas. Escolhido cai. Davi, a Bíblia faz questão de dizer, um homem segundo o coração de Deus. Davi, aquele que lutou contra gigante. Davi, aquele que levantou a cidade de Jerusalém, que fez grandes palácios. Davi, aquele que governou, que foi um grande rei, um homem adorador, um grande líder adorador, um homem que era um guerreiro nato. Davi um dia olhou para uma mulher que não era sua, e Davi perguntou: quem é essa mulher? E a pessoa que respondeu para Davi fez questão de dizer com todas as letras: essa é Batseba, mulher de Urias. Mas Davi não queria saber disso. Davi se aposta da mulher que não era sua. Davi engravida a mulher que não era sua. Davi agora põe o seu marido para morrer na frente da batalha. Adultério, homicídio, todas as coisas que mancharam a reputação de alguém que foi dito como um homem do coração de Deus. O que acontece, irmãos, quando um escolhido cai? Entenda o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou falando daqueles que estão em cima do altar, né? Porque a gente está vendo casos e casos aqui no Brasil de escândalos. Desde o ano passado, isso vem se repetindo. Existem pessoas que estão em cima do altar que já estão caídas e continuam pregando o nome de Deus naturalmente. Eu não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de pessoas que caem, de
verdade, que não mentem, que não enganam ninguém, vestindo uma capa de santidade, como muitos estão fazendo aqui no Brasil. Mas o que acontece quando um escolhido cai? O que acontece quando um filho pródigo sai da casa de Deus? Sabe o que acontece? Muitos fazem como a nação de Israel fez. Você viu fulano? Estava na igreja, ele caiu. Muitos filhos pródigos não voltam para casa, não com medo do Deus Pai, mas com medo da acusação do filho mais velho, que está para apontar o dedo e julgar. Muitos não retornam por conta disso. Muitos caem e não recebem uma mão amiga para dizer: meu irmão, eu vou orar com você, Deus vai te levantar novamente. Não importa o que você fez, Deus vai te levantar novamente. Não importa, eu não quero saber o que você praticou. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te levantar a mão, para orar com você e ver você na presença de Deus novamente. Muitos acabam pecando contra Deus, muitos acabam abandonando a presença de Deus, saindo da casa do Pai e não retornam nunca mais. Esses precisam da ajuda da igreja. Nós estamos dizendo nossas portas estão abertas. Não é assim, irmãos, não é as portas abertas, é nós que temos que ir atrás deles, para que eles voltem. Eles precisam saber que são importantes para Deus, são importantes para o Senhor, eles precisam saber. Precisam. Sansão pecou contra Deus, mas continuava sendo escolhido. Sansão agora provou a consequência da sua escolha. Um escolhido que cai prova a consequência da sua escolha. Assim aconteceu com Davi. Davi pecou, se redobrou. Natan repreendeu Davi. Davi se arrependeu do seu pecado. Salmo 51, Davi está se arrependendo do seu pecado, dizendo: Senhor, perdoe-me, me limpa com hisopo, não retira de mim o teu espírito, Senhor. Mas Davi sofreu a consequência do seu pecado. Sabe qual foi? Deus disse: Davi, a espada nunca mais vai sair da tua casa. A consequência de Sansão, sabe qual foi? Perder sua força, ficar cego, sendo humilhado pelos filisteus. Todos os anos as pessoas humilhavam. Toda a festa que os filisteus tinham, humilhavam Sansão e diziam: cadê o Deus de Israel, Sansão? Não é assim que acontece, irmãos? Todas as vezes que acontece um escândalo na igreja, o que as pessoas dizem? Olha aí, cadê o Deus dessa pessoa? O nome de Deus é blasfemado por vós, diz a palavra. Sansão pecou. Mas você sabe o que é lindo na palavra de Deus? Sabe o que é lindo no nosso Deus? Eu quero que você leia comigo. Olhe para a sua Bíblia aí e leia comigo o versículo 22 do capítulo 16. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. O que isso quer dizer, irmão? Deus é um Deus de segunda chance. Deus é um Deus de segunda oportunidade. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que está esperando o filho pródigo retornar ansiosamente. Deus é um Deus que espera esse momento, aleluia. E o cabelo começou a crescer novamente, a misericórdia começou a crescer novamente. Deus espera os seus eleitos, os eleitos que Deus escolheu. Eles não ficam prostrados. Deus os traz, Deus os atrai novamente. Deus os atrai. E olha o que a Bíblia diz. Já vamos finalizar. Olha o que a Bíblia diz. Houve uma festa, versículo 23,
Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer sacrifícios a quem? A seu Deus? Vamos oferecer sacrifício a Dagon, vamos nos alegrar e vamos dizer: o nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo. A intenção dos filisteus era dizer assim: olha, Deus nos entregou, nosso Deus nos entregou Sansão, nos entregou o Deus de Israel. Começaram a louvar e todos os príncipes estavam ali prostrados. Todos os príncipes estavam ali. O povo estava reunido dentro do templo do Deus Dagon. Aí Sansão vai falar com Deus. Sansão disse ao moço que levou ele, que estava dentro, no versículo 26, disse Sansão ao moço: deixe-me para que apalpe as colunas e que sustente a casa, para que me encoste nelas. A casa estava cheia de homens e mulheres, também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Sobre o teto havia 3.000 homens e mulheres. Enquanto olhavam, enquanto Sansão os divertia. Olha o versículo 28, leia comigo aí. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, pelo menos por um dos meus olhos. Sansão clamou ao Senhor. Sansão estava dizendo assim: Senhor, agora, no final da minha vida, eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. Agora eu entendi, Senhor. Eu passei pela dor, pela agonia, agora eu entendo aquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor tem algo para mim, o que o Senhor tem para mim é que eu lute contra esses filisteus. Eu estou na presença deles, Senhor. Eu te peço, eu te clamo, dá força só mais uma vez para este servo, dá força só mais uma vez para mim. E a Bíblia diz que o Espírito estava sobre a vida de Sansão mais uma vez. Ele se apoderou sobre as duas colunas do templo. O templo caiu e todos aqueles que estavam ali morreram soterrados. Naquele dia o propósito se cumpriu. Naquele dia a promessa se cumpriu. Deus é um Deus de segunda chance. É um Deus de segundas oportunidades.